Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos falar hoje desse bilionário aí que pode ser o novo investidor do São Paulo. A princípio, as conversas chegam pra gente aqui de uma maneira que você fala, peraí, o São Paulo acabou, né, mais ou menos assim, mas eu acho que tem coisa muito boa nesse horizonte. Se olharmos bem lá no pôr do sol, lá tem coisa boa vindo por aí, viu? E eu quero falar também desse atrito, Júlio Casares e Belmonte, que já virou notícia e que tem, acho que um final feliz, eu diria assim. Esse final feliz, eu hoje vou abrir o coração aqui com vocês, não, sem brincadeira nenhuma, porque eu tô achando que o São Paulo ele tem condição sim de dar uma volta por cima enorme, porque o pior não chegou pro São Paulo. Sabe quando teve que aprender com o pior? Não tivemos uma queda, não caímos pra Série B, e eu acho que aprenderam lá dentro como ser responsáveis e fazer futebol. Além disso, tem jogador que fica por aí, vai ser um vídeo bem completão, viu? O vídeo mais completo que você vai ver por aqui. Então chega comigo, ó, deixa esse like pra dar uma moral, posso contar com você nesse likeão? Eu faço tudo por aqui, tá? Tudo. Eu faço vídeo, eu edito, tudo. E você só deixa o like. Olha que troca da hora. Tamo junto? Vamos juntos ou não vamos? Eu sei que nós vamos. Então, obrigado. E se inscreva também aqui no canal. Você caiu de paraquedas aqui que tá... Ô, que é esse mano aí falando do meu São Paulo? Eu sou um cara que é tão São Paulino quanto você, ou mais, ou menos. Não, menos não. Mas igual. E tô aqui pra defender o nosso tricolor paulista. Vamos junto, então, nessa causa aí? Então, vamos lá. Ó... O Júlio Casares e o Belmonte surgiu no último dia, últimas horas aí, últimos dias, que poderiam estar em atrito. E eu acho que estavam mesmo. A diretoria de futebol não conversando direito com o presidente do São Paulo. Teve até nota oficial da diretoria onde eles afirmam não ter problemas com o presidente. Essa de não ter problema, só de afirmar isso aí, já soa estranho. Né? Mais ou menos aquela coisa. Você não tem que afirmar que você não gosta da sua mãe. Se você falou isso aí é porque algum probleminha tem. Não, eu gosto da minha mãe, não tô brigado com a minha mãe, não. Alguma coisa rolou, sabe? Então alguma coisa rolou sim entre Júlio Casares e Belmonte. O que foi, ninguém vai saber nunca. A última notícia que nós tivemos é que eles tiveram uma reunião ontem, Júlio Casares e Belmonte, onde eles teriam conversado e se acertado. Não saíram, sabe, trocando algodão doce, fazendo aquela da xícara lá que você toma na minha mão e dá aquela voltinha no braço, mas saíram bem. Saíram ambos caminhando para o mesmo lado no São Paulo. E isso tem muito a ver com o que estava acontecendo antes. O que era antes? O São Paulo quer virar SAF, notícia do PVC. O São Paulo, Júlio Casares, ele quer desidratar o São Paulo para virar SAF, onde ele seria o CEO. E aí o Belmonte seria um cara escanteado. Surgiu um boato também que o Belmonte poderia ser demitido pelo Júlio Casares, porque o déficit financeiro de 191 milhões estava ligado totalmente ao futebol. Não ao basquete, não ao social, não sei lá, era o futebol. Então o futebol deu um prejuízo enorme e que o Júlio Casares estaria incomodado com isso, coisa e tal, e que aí ele gostaria de trocar o Belmonte. Essa situação aparentemente foi sanada. E aí você tá me olhando aqui agora e falando, peraí, o Juba vai defender o Júlio Casares e o Belmonte? Vai defender a permanência? Vai defender que agora está tudo bem? Não vou. Não queria Belmonte e Júlio Casares mais no São Paulo. Ponto final, beleza? Minha frase é, eu não quero mais Belmonte e Júlio Casares no São Paulo, ponto final, não tem mudança na minha frase agora, acabou. Porém, já que eles terão que ficar, nós vamos engolir Carlos Belmonte aí, porque eu não sei se ele tem poder político, não sei o que acontece, mas é um cara que só leva o São Paulo pro buraco, e ainda assim ele, quando vai dar entrevistas, ele é todo pedante, um cara arrogante, eu sou bom pra caramba no que eu faço e tal. Não que ele seja arrogante também, eu tô pegando pesada de bobeira, mas é um cara que não dá aquela tranquilidade, não fala coisas coerentes. Quando você pergunta sobre a contratação de Juan Tressoldi e Marcos Antônio, ele fica, não, mas veja bem, não vai pagar agora com esse orçamento, é quando o ano que vem, de 2026, você fala, caramba, cara, não interessa que não vai pagar agora, interessa que você vai comprar 2 caras pro banco de novo, vai gastar 50 milhões com 2 caras pro banco. Então o Belmonte, ele é um cara cansativo, ele é um cara que irrita, sabe? E o Júlio Casares também, eles irritam com esse modus operandi de fazer futebol no São Paulo, isso é cansativo. Eu tô vendo agora que o São Paulo tá em conversa com o staff do Orejuela para rescindir o contrato amigavelmente. Não tem São Paulino
fanático nesse mundo que lembra que o Orejuela é nosso jogador. Se ele aparecer lá, acho que ninguém nem reconhece. Fala, quem é esse mano aí? Quem é esse cara que tá correndo na lateral direita aqui? Quem é esse cara? Ninguém nem lembra da cara do Orejuela. Ele nunca jogou no São Paulo. Jogou um jogo. Sabe? Então, assim, como que nós estamos? Acho que foi em 2020, se não me engano. Nós estamos em 2025 quase, falando de rescisão contratual de Orejuela. Então não dá pra aceitar Belmonte e Casares mais. Uma vez que não tem o que fazer, temos que torcer pelo melhor. E a verdade das últimas informações é que eles fizeram as pazes, ambos estão caminhando para o mesmo lado, que é um lado de tentar não acabar com os cofres do São Paulo, tentar não despedaçar o São Paulo internamente. A manutenção do Zubeldia, que eu acho que é um grave erro. Existe um embasamento, existe uma coerência. Eu não deixaria o Zubeldia, tá? Demissão do Zubeldia imediatamente. Só que o Belmonte, quando fala do Zubeldia, ele traz coisas, pelo menos, que nós gostaríamos de ouvir. Não é que nós estamos acreditando. Eu não tô acreditando, mas eu gostaria de ouvir o que ele falou. Ele falou que o Zubeldia ele tem um ótimo relacionamento com todos os jogadores. Falou que o Zubeldia chama jogadores na salinha para conversar individualmente e pedir o que ele quer. E trata todo mundo com muita cordialidade, conversa de maneira individual. Falou assim, ó, o treinador argentino, ele não é igual o brasileiro, que conversa com o grupinho inteiro. Ele é igual o Crespo, ele chega, acabou o treino, ele sai pra salinha dele e chama 3. Só que esses 3, vão 3, amanhã mais 3, depois mais 3 e fica conversando com todos, tratando todo mundo igual. Então, assim, é um jeito legal também de fazer, né, de não perder o elenco. E aí, assim, e o Zubeldia também estaria interessado em colocar 2 caras da base até o fim do ano que vem como titulares do São Paulo, que não colocou ainda por causa de transição, porte físico, que não daria, por exemplo, pro Rian Francisco trombar com a molecada da base, ele tromba, ganha, beleza. Mas com o Arboleda e com o Alan Franco ele não aguentaria, então ele começa agora ficar na reserva para treinar com os caras, esses impactos com 2 caras daquele tamanho, de Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, e aí ele ganha a força para poder jogar no profissional. É a transição que eles falam. Não é pegar o moleque e colocar lá para queimar etapa, igual o Brenner ele citou. É a transição. Então foram falas, foram notícias muito mais animadoras do que tínhamos antes. Por exemplo, surgiu a notícia do bilionário, é um bilionário grego, é um magnata, chamam ele de magnata. O cara estaria disposto a investir, deixa eu gelar o ar aqui, milhões. E esse cara esse grego ele chama Evangelos Marinax, de Portocalas, lembra do Portocalas, do casamento grego? E esse mano aí, ele é dono de alguns times da Europa, né? Inclusive do Panathinaikos, da Grécia, do Olympiacos, enfim, ele é dono daquele time lá do... Caramba, eu já vou pegar as informações dos times. Mas é um time inglês, um grego, o Ave de Portugal. Qual que é o inglês? Não, Southampton. Acho que é Southampton. E aí ele iria comprar a base do São Paulo. Você fala, bom, eu vou voltar a dormir e eu não quero mais acordar. Vai comprar a base do São Paulo, vai colocar um monte de jogador grego, português, inglês, ou então vai colocar o cara do empresário amigo dele tal, o empresário tal, quando o moleque estiver surgindo, você já vende, São Paulo não vê a cor da grana, os jogadores do São Paulo da equipe de base, o Kaká, o Hernanes, né, os próximos, né, David Neres, esse Antony, os caras que rendem fortunas pro São Paulo, não vai surgir mais. Então eu vou voltar a dormir, vou tentar acordar desse pesadelo. Só que aí, quando você vai a fundo, é o Júlio Casares conversando com esse grego desde agosto desse ano aqui, 2024, e que o São Paulo ele quer um aporte financeiro. Ele quer dar um boost ali na equipe de base. E para isso ele não tem caixa, não tem a economia, o fluxo de caixa mesmo. O caixa sangrou, não tem dinheiro para rodar a equipe de base. Então é difícil, você só conta com os planos B da equipe de base. Tem um moleque brilhando ali no Fluminense, vou lá buscar, não consegue trazer também. Então o São Paulo ele teria, com esses 40% que o Portocalos aqui, Evangelos Marinax de Portocalos, não é Portocalos, ele iria comprar 40%, que é um investimento. O São Paulo não passaria o controle da equipe de base. Não vai passar, o controle é do Júlio Casares. Se isso é bom ou ruim, depois a gente troca uma ideia se é bom ou ruim. Mas o controle é do Júlio Casares, é do presidente. E aí, quando você vende 40%, nada mais é do que um cara vai colocar o dinheiro num negócio que ele acredita, como comprar uma ação na bolsa de uma empresa. Você compra a ação ali, o cara pagou 40%,
Vai ficar com 40%. Quanto custa isso aí? Sei lá. Vamos chutar aqui. Ele vai pagar 500 milhões pro São Paulo, por exemplo. Pagou 500 milhões e 40% de tudo da base é dele. Só que o São Paulo continua gerindo a base. Aí o São Paulo tem que devolver os 500 milhões para ele, então fica com os 500 e tudo que vender 40% do cara. Vendeu aí o Beraldo por 100 milhões. 40 milhões é do Porto Carlos e 60 milhões é do São Paulo. Então, é uma maneira de você fazer um investimento e ter um retorno a longo prazo. O cara tem dinheiro de sobra, é um magnata, e o São Paulo não tem dinheiro de sobra, teria que abrir mão realmente dos 100% da base, mas vai ter uma base brilhando ouro agora para poder trabalhar com o futuro. É melhor 60% de alguma coisa do que 100% de nada. Lembra desse jargão, essa frase velha? É melhor 60%, 50% de alguma coisa do que 100% de nada. É mais ou menos o que o São Paulo estaria fazendo com a equipe de base. Eu vejo com bons olhos. Eu vejo de maneira animadora, sim. Então acho que o São Paulo, de tudo que fez, de tudo que surgiu de notícia que deixaria a gente sem dormir nos últimos dias, eu penso que agora o Belmonte e o Júlio Casares vão acertar mais do que errar. O Zubeldia também. E a diretoria do São Paulo, de maneira geral, o São Paulo vai tomar um caminho legal. Não vai ter também treta com o FIDIC, lá com a Galápagos. O São Paulo não aceita, não vai dar pra gastar só os 350 de teto de gasto anual, de futebol e tal, precisamos de mais. A Galápagos não vai cumprir o contrato, não tem nada disso. O que o Belmonte falou também é que vai conversar sempre com a Galápagos e explicar os problemas. Galápagos, vem cá. Tá vendo aqui, ó? Esse meu orçamento prevê X, mas eu vou ter que gastar 400 e não 350. Beleza? Vai ser tudo de comum acordo. Tudo que o São Paulo for gastar a mais, a Galápagos estará sabendo antes. Então também não tem problema isso aí. Eu não vejo mesmo, realmente eu não tô vendo mais a dureza que eu vi nos últimos 2 dias, não. E ó, uma notícia muito boa aqui é que o São Paulo ele faturou. Você quer saber disso aqui, ó? Eu até anotei porque eu gosto de anotar tudo pra não falar besteira. Mentira, eu falo muita besteira, mas o São Paulo faturou 36 milhões de reais da premiação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que foi o primeiro, faturou 48. O Palmeiras, que foi o segundo, 45. 45 do Palmeiras pro nosso 36 são 9 milhões de diferença. Ou seja, no mundo onde o São Paulo foi ridicularizado naquela sexta posição, ele ganhou praticamente que ganhou o Botafogo. 12 milhões a menos que o Botafogo, 9 a menos que o Palmeiras. Eu achei que foi um valor legalzinho aqui, esses 36 milhões que pingaram na conta. Não teve premiação de Copa do Brasil e Libertadores, a menos o que foi avançando, né? Não teve o campeão, como no passado. Mas o São Paulo conseguiu faturar uma grana. E ó, eu separei aqui, o Luan voltou pro São Paulo, volante. O menino Luan volta. E o São Paulo não sabe o que fazer com ele ainda. Ele ia ficar com o Carpini lá no Vitória, mas ele voltou. E se eu sou o São Paulo, eu não sou o São Paulo, né? O Júlio Casares, aí o Belmonte, né? Esses caras aí que mandam. Mas se eu sou o cara que manda, Luan fica no time sim. E vai ter chance sim, porque na bola, na hora que vender o Pablo Maia, eu acho que o Luan tem condição plena, mas plena mesmo de jogar futebol no São Paulo. Emagrecer um pouquinho, não que ele seja gordo, ele é só musculoso, mas até músculo ele tem que maneirar um pouco e tentar jogar. E na bola, se ele tiver condição física, joga se bobear mais que o Pablo Maia, que é um monstro. Mais que o Pablo Maia, eu não sei. Mas ele é um monstro, Luan, e em condição física. O São Paulo, em vez de comprar um volante carésimo, deveria investir na parte física do Luan e tentar de tudo até conseguir ter. Porque esse é nosso. Renovadaço agora, aí, ano passado, retrasado. Daria pra fazer algo com o Luan e eu faria. Gente, não tem proposta pelo Juliano Galopo, o que eu acho que é uma coisa muito boa também. Então o Galopo pode ser que fique no São Paulo, o prejuízo já tá aí, né? Não tem mais o que fazer. Se o Galopo ficar no São Paulo, o São Paulo buscando por um meia, o São Paulo não precisa só de um meia. Vendendo o Nestor, por exemplo, que deve vender, emprestando o Rodriguinho e tentando algo com o Michel Araújo, que nem meia é, o São Paulo teria somente... e perdendo o Luciano também, que deve ir embora, o São Paulo tem que contratar um meia e ficar sem o reserva dele. Será que o Galopo não pode ter mais um pouquinho de chance? Sabe? Mais 6 meses para provar que aquele monstro que o São Paulo contratou e que praticamente nunca conseguiu ver, assim como o Luan, eu também daria a chance pro Galopo. Mas eu quero ouvir a sua palavra. Você vai encher o comentário aí, exploda no comentário, que eu quero ver o que você faria. Está feliz aí com o Porto Carlos, aí, o grego, o magnata,
que não chama Porto Carlos, e também com o Galopo, queria ouvir. E o Luan, me dê sua opinião, fale comigo aí, use o espaço pra você, São Paulino. Tamo junto, abraço, até a próxima, valeu!